Já ouviu falar em Garibaldi, no Rio Grande do Sul? Garibaldi é uma cidade da Serra Gaúcha com cerca de 35 mil habitantes e é a capital do espumante. Também é famosa pela sua arquitetura, pela sua história, sua culinária e por diversos outros fatos. É uma pequena cidade com áreas de interior que encanta todos que a visitam pela primeira vez e que sempre querem voltar. É uma cidade limpa, organizada, pacata, além de ser uma das minhas favoritas em todo o Brasil. Enfim. Se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que Garibaldi é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Bem, Garibaldi, como eu falei, é a capital do espumante e tal título se dá por a cidade ser a pioneira no Brasil na elaboração da bebida que você provavelmente deve chamar de champanhe, mas que eu preciso te corrigir e te dizer que champanhe é outra coisa. Como assim, eu Zinga? Para você que chama tudo de champanhe, fique sabendo que o champanhe é um tipo de espumante fabricado numa determinada região da França. Então, aquilo na garrafa que borbulha quando você estoura na virada do ano, na realidade, é um espumante. Aprendido? Bem, aqui vem a parte interessante, então, porque em 1913 a família Peter Longo elaborou o primeiro espumante brasileiro. Isso mesmo, o primeiro do Brasil foi feito em Garibaldi. Durante as próximas 4 décadas, continuou sendo o único. O sucesso foi tanto que uma vez, quando a Rainha Elizabeth veio ao Brasil, o presidente Getúlio Vargas serviu a ela o tal do espumante da Peter Longo. E pasmem, lembra que eu disse que champanhe é o nome dado a um tipo de espumante fabricado lá na França? Pois bem, a Peter Longo de Garibaldi é a única empresa do Brasil que pode usar a palavra champanhe em seus rótulos. E por isso Garibaldi também é conhecida como terra do champanhe. Mas nem todo mundo vive da produção do espumante por lá, viu? Mesmo que a maior parte da economia de Garibaldi venha dessa área. Não à toa, cerca de 80% dos espumantes e 60% dos vinhos produzidos no Brasil vêm da região de Garibaldi e Bento Gonçalves. Mas enfim, Garibaldi também é um dos maiores produtores de frango do Rio Grande do Sul, além de ser forte na agricultura. Tem o 6º melhor IDH do estado e o 87º do Brasil. É a segunda cidade gaúcha com os melhores índices de sustentabilidade e limpeza urbana. Garibaldi também é famosa por conta de algumas produções cinematográficas, como o local onde foi gravado Frete, do Chitãozinho Chororó, também a minissérie da Globo Decamerão, a comédia do sexo, a novela também da Globo Além do Tempo, o filme Da Minha Vida, do Selton Mello e ainda o comercial de Natal de 2015 da Coca-Cola. E falando brevemente sobre a história de Garibaldi, a cidade foi colonizada por imigrantes italianos lá no século XIX, mas apesar disso, teve fortes influências francesas que foram repassadas aos habitantes pela igreja, que se tornou responsável pela educação da galera e também de sírio-libaneses que deram vida ao comércio. No início, Garibaldi se chamava Colônia Conde Deu, em homenagem ao próprio marido da princesa Isabel. Só que na época não havia muito interesse nessas terras por conta do terreno bem acidentado. Então, por conta disso, o governo resolveu trazer imigrantes europeus que já eram habituados ao clima e ao terreno para trabalhar a agricultura no lugar. Curiosamente, os primeiros a chegarem foram os alemães, mas logo chegou mais uma galerona, principalmente vinda da Itália. Logo a colônia prosperou, os imigrantes abriram as matas, aumentaram seu território e então passou a se chamar Freguesia de São Pedro. E então, em 31 de outubro de 1900, a freguesia virou município e passou a ser chamado de Garibaldi em homenagem a Giuseppe Garibaldi, um dos heróis da Guerra dos Farrapos. Bem, mas chega de história que você já deve estar bem curioso para saber o que tem para fazer nessa cidade, não é? Vamos então agora a parte onde eu te digo tudo que Garibaldi tem de tão especial para você conhecer algum dia e também se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Bem, para começar, em Garibaldi tem um lugar chamado Vidraria Madelustre, que se tornou a única fábrica de iluminação que tem uma vidraria própria. Mas o interessante é que em 2016 eles inauguraram um roteiro chamado Mundo do Vidro, que leva as pessoas a conhecerem como funciona a produção do vidro, a história do vidro e também algumas curiosidades. E como eu falei, em espumante, champanhe e coisa arada, nada mais justo que a cidade ter um parque para celebrar tudo isso. E ela tem e se chama Parque da FenaChamp, que na realidade é onde ocorre a tal da FenaChamp, a mais tradicional festa do espumante brasileiro. Simplesmente uma das maiores festas da Serra Gaúcha. E pela cidade existe um roteiro turístico chamado Rota dos Espumantes, e são inúmeras para se visitar, como a Peter Longo, que eu falei lá no início, também a Vinícola Garibaldi, bem no centro da cidade, a Domino e várias outras. Algumas até não ficam tão centralizadas assim, como é o caso das que tem lá no Vale dos Vinhedos, como a Milantino, a Dom Laurindo, a Courmayeur e também, claro, a Chandon, uma filial da original francesa, lá da região de Champagne, que está em Garibaldi desde os anos 70. Mas Garibaldi não faz só bebidas à base de uva não, meus queridos, porque por lá também tem a cervejaria Leopoldina, que faz parte da família Valduga e que tem a possibilidade de visitação para conhecer todo o processo produtivo. Outro lugar super bacana na cidade, talvez um dos mais visitados, é a estação ferroviária
inaugurada lá em 1918, que liga Carlos Barbosa a Bento Gonçalves. Na verdade, existe um passeio de Maria Fumaça que parte dessas duas cidades e que para em Garibaldi para o turista degustar sucos, vinhos e espumantes ao som de muita música italiana. Mas mesmo que você não pegue a Maria Fumaça, ainda assim dá para ir visitar o lugar e passar o dia nesse ponto incrível. Outro destaque da cidade é a Igreja Matriz de São Pedro, toda numa arquitetura com linhas góticas, vitrais coloridos, um órgão de tubos e pinturas incríveis. Ainda a Praça da Ermida Nossa Senhora de Fátima, que no caso eu descobri recentemente que Ermida é uma pequena capela fora do centro das cidades, e eu que achava que era o nome da santa. Mas enfim, essa ermida fica no ponto mais alto de Garibaldi e é ali que fica o Mirante Bella Visione. E se você for lá, vai entender o porquê do nome. Agora, se tem uma coisa que é realmente única em Garibaldi, com certeza é o centro histórico, cheio de construções dos anos 20. É ali que fica a Rua Buarque de Macedo, a principal da cidade, com 35 construções históricas, se a gente somar as demais ruas que cruzam com ela. O bacana é que cada prédio tem uma plaquinha que conta a história dele. E aqui vai uma curiosidade, porque a Buarque de Macedo é uma das vias mais antigas do Rio Grande do Sul. Sério. E é exatamente nesse lugar que rola uma festa no mínimo curiosa, a festa vintage, que as pessoas se vestem como nos anos 20 e levam seus carros antigos para expor. Outro destaque nessa rua é o Mosteiro e Convento São José, que hoje é um hotel. E aí, tá gostando do conteúdo? Entra então no meu canal do Telegram e também lá no TikTok, que tem sempre curiosidades e outras coisas legais sobre o nosso Brasil por lá. O link tá na descrição, junto com o da minha loja de camisetas, a Tushirts, que faz camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Essa aqui, no caso, é a do Rio Grande do Sul. Bonita, né? Continuando, em Garibaldi tem um lugar chamado Piccola Garibaldi, que é fantástico. Ele fica lá na Praça Loureiro da Silva e se você entende o mínimo de italiano, já deve saber que Piccola Garibaldi significa Pequena Garibaldi, e é exatamente disso que eu tô falando. Porque esse lugar é uma réplica em miniatura da cidade e do interior de Garibaldi do início do século XX, com 50 metros quadrados. As casinhas são feitas de madeira, de papelão, chumbo e até material de prótese dentária. Muito interessante, né? Aí no Museu e Arquivo Histórico Municipal, instalado num prédio de 1878, que antigamente abrigava a Società Italiana Conde Deu, esse é o prédio mais antigo em alvenaria de toda a Serra Gaúcha. E aqui cabe outra curiosidade, porque durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1944, com a perseguição dos imigrantes no Brasil, esse prédio foi invadido e todo o seu acervo, incluindo documentos importantes, foi apreendido e queimado. Para não destruírem o prédio, a antiga diretoria resolveu doá-lo à Itália por meio da Embaixada Brasileira. Anos depois, a Itália devolveu o prédio a Garibaldi. Outro lugar super importante na cidade é o Bar do Joey, um lugar que diz já ter lançado muitas bandas do rock nacional. Hoje é um dos bares mais populares do Rio Grande do Sul, que através das suas paredes conta diversas histórias, inclusive a do esqui de Garibaldi. E se você me ouviu direito, já teve um esqui na cidade de Garibaldi e muita gente não sabe disso. O primeiro centro de esqui sintético de todo o continente americano foi construído em Garibaldi e se chamava Estação de Esqui Presidente Médici. A estação, no caso, existiu de 1970 até 2001 e era uma das atividades turísticas mais importantes de toda a região. Eram inúmeros turistas do Brasil e do mundo que visitavam o local. Na época, foi até realizado o Campeonato Brasileiro de Esqui e também a Olimpíada Brasileira de Esqui nesse lugar. Hoje não existe mais, infelizmente. Mesmo assim, Garibaldi não deixa de surpreender o turista, porque existem alguns passeios bacanas, como o Tintim, um caminhão GMC de 1944, que roda pela cidade. Também o Giallo, que em italiano significa amarelo, que é um ônibus escolar norte-americano de 1987, que serve de transporte turístico. E ainda o passeio da barragem, que visita lugares incríveis como a Ponte de Pedra, a Pinguela em Madeira e os trilhos de trem por onde passa a Maria Fumaça. E como uma autêntica cidade construída principalmente por imigrantes italianos, não dá para deixar de falar da culinária e alguns lugares bons para se apreciar. No caso, são a Osteria della Colombina, instalada no porão de uma casa centenária, também a Osteria Casa Curta, a Tabacaria Benvenuto e a Devorata Trufas Artesanais. Outra boa forma de entrar em contato com a gastronomia local é pegar a Estrada do Sabor e se deleitar pelas propriedades rurais que criaram diversos restaurantes pelo caminho, assim como a Rota Via Orgânica, para mostrar que nem tudo em Garibaldi é sobre vinhos e espumantes. Bom, gente, por hoje é isso. Se gostou do vídeo, passe ele adiante, inclusive lá pro pessoal de Carlos Barbosa, pra ficar com uma invejinha. Se não gostou, não sei nem por que assistiu até aqui. E se quiser contribuir com suas fotos pros próximos vídeos, vai no link aqui embaixo e segue o passo a passo. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!